Sejam todos bem-vindos em nosso espaço Caminho da Luz. Dando sequência a esses nossos encontros, a essas nossas palestras, o tema que nós escolhemos hoje é o poder do Eu Sou. Muito bem, para que nós possamos entender essa questão, nós vamos lá atrás tentar entender a origem desse trabalho que hoje é muito colocado dentro das tradições esotéricas, principalmente da teosofia, né? E o pessoal ligado à teosofia que desenvolve um trabalho com a fraternidade branca, né? Então, em função desse trabalho, eu vou tentar dar um pouco do histórico do que é a fraternidade branca, da onde surge essa questão do eu sou, que faz parte de uma oração muito forte, né? Que os esotéricos ligados à teosofia trabalham com essa força. Tá? Eu vou mostrar para vocês a origem desse eu sou lá na Índia antiga. Tá? Da onde ele vem. E por que ele foi incorporado também no movimento teosófico como uma das coisas mais importantes, né? Da conscientização do discípulo, do indivíduo, do buscador, né? Da luz. Ok? Muito bem. A sociedade teosófica, né? O movimento da sociedade teosófica inglesa, e depois a sociedade teosófica internacional, né? Depois também a sociedade teosófica brasileira, tem uma história aí, né? O movimento da sociedade teosófica começa na Inglaterra, né? Com uma esotérica, com uma mística muito conhecida na época, como Helena Blavatsky. Tá? A Helena Blavatsky era uma sensitiva, uma paranormal, né, que viveu por volta de uns 10 anos no Tibete, estudando, vivenciando, e também no norte da Índia. Ela fez uma peregrinação para aquele lugar, e quando ela retorna para a Inglaterra, ela junto com o Leadbeater, né, um pessoal que são sensitivos, são místicos também na Inglaterra, eles vão fundar a Sociedade Teosófica Inglesa. Isso no século XIX, no final do século XIX. É? Aí tem muitos outros nomes, a N. Besant, tem uma série de pessoas esotéricos que vão criar essa Sociedade Teosófica Inglesa, e a Blavatsky é a base dessa sociedade. A Blavatsky escreve vários livros, né? Inclusive aquele famoso A Doutrina Secreta, que são vários volumes, né? E muitos outros livros que são importantes como base do estudo, né? A teosofia na época ela tinha uma relação entre um estudo esotérico, místico e científico. Ela trabalhava com essas três linhas ao mesmo tempo, tentando incorporar a ciência também, a compreensão científica dentro dos padrões dos estudos mediúnicos. A N. Besant tem vários livros também publicados, né? Ela tem um livro muito interessante chamado Auxiliares Invisíveis, que ela fala dos espíritos, até quando ela se projetava no astral, tal, para ajudar pessoas. Então era um pessoal muito ligado a essa questão esotérica. Muito bem. A sociedade teosófica, ela coloca de determinada maneira, né, a questão do conceito do que seja a fraternidade branca. Tá? Eu procurei todos os textos, todos os livros, que eu acompanho esse movimento há muitos anos, né, e eu não encontrei nesses textos do jeito que eu coloco a fraternidade branca, como eu coloco ela. Porque todos os livros têm uma certa mística, tem uma certa... que parece que não fica tão claro. Ou seja, na verdade, eles colocam da seguinte maneira, que a fraternidade branca seria uma fraternidade de mestres ascensionados. Ou seja, grupos de espíritos que passaram por longas experiências reencarnatórias no planeta Terra, ok? Desde longa antiguidade, até que chegaram um determinado momento de suas vidas que o seu ciclo kármico foi suspenso, ou seja, eles
ou, na verdade, transcenderam. Eles passam a transcender e não mais reencarnar na superfície terrestre. Então, todas essas almas que quebram ou cessam o seu ciclo kármico na superfície terrestre, passam a ascender no plano espiritual. Ok? Então, essa comunidade de seres ascensionados é chamada, né, de fraternidade branca. Porque, mesmo que o indivíduo é ascensionado no islamismo, outro é ascensionado através do catolicismo, do cristianismo, ascensionado através do budismo, através do hinduísmo, sabe? Várias coisas, todos ascensionados do mundo. Quando eles chegam neste ponto, não existe mais o elo ou o rótulo de sua religião, o rótulo de seu caminho na Terra, cultural na Terra. Ou seja, rompe-se todos esses elos e surge o ser verdadeiro, o eu cósmico do ser, né? Aquela entidade mais profunda que habita todos nós. Entendeu? Então rompe-se todas as máscaras, né? Todos os rótulos das quais o ser humano usou nas suas encarnações todas aqui. Então os ascensionados são seres libertos desses rótulos kármicos nas quais as suas culturas moldaram ao longo de suas encarnações terrenas. A fraternidade branca nos coloca, ou a teosofia nos coloca, que hoje a Terra é dirigida por 7 grandes mestres ascensionados que dirigem o planeta Terra, que coordenam, né, as experiências no astral Terra e coordenam toda a vida nos planos mais inferiores até na superfície terrestre. Então, esse subcomando planetário estaria a cargo dos humanos ascensionados. Porque nós temos comandos superiores à fraternidade branca, que são os comandos extraterrestres, que são os comandos operacionais, os criadores do projeto, os coordenadores do projeto Terra, né, desde a sua fundação. Então, os ascensionados, eles não são, vamos assim dizer, os grandes comandantes fundamental do planeta Terra. Porque você tem que pensar, quando eles não estavam ascensionados, quem é que coordenava lá em cima, né? Quando começou a experiência 6.000 anos atrás, quem é que coordenava tudo? Quem que criou o projeto Terra? Né? Então tem fontes maiores ainda, que é isso que a gente pode dar uma colocada para vocês. Aí entra Comando Astar, aí entra outras entidades de elevada estirpe nos planos superiores aí no cosmos. São as entidades extraterrestres que coordenam planetas, são jardineiros do universo, que coordenam mundos, criam mundos para experiências planetárias, criando os corpos biológicos, preparando a superfície planetária mesmo para experiências da horda humana, né? Muito bem. Então, a fraternidade branca conhecida hoje, e eles dividem simbolicamente, presta atenção, isso são símbolos místicos, são símbolos esotéricos, que têm uma certa interpretação, dependendo da onde ela é tratada. Quando eles falam que existem 7 grandes raios, né? 7 grandes raios, né, de luz, e esses raios têm cores. Você vê, são raios simbólicos, né? São a espécie de como esses indivíduos coordenam o trabalho operacional no mundo astral, né? Então tem a famosa lista, o raio azul, por exemplo, é coordenado hoje pelo mestre El Moria, né? Ok? E assim por diante, vai ter 7 raios, que eu não vou nem escrever. O raio dourado, pelo mestre Lanto, o raio rosa pela Rovena, o branco, Serafis Bey, o verde, Hilarion, o rubi, Nada, e o violeta, hoje coordenado por Saint-Germain, que é o raio maior, o raio mais elevado. Então, Saint-Germain seria um posto de coordenação mais elevado, segundo essa ordem, vamos assim dizer. Mas eu não gosto muito de colocar essas ideias de mais elevado, menos elevado. Nesses planos superiores, as pessoas têm uma identidade muito única. Elas não têm essa questão hierárquica que nós temos aqui na Terra, né? Superior, não superior. As pessoas, elas entram num plano de igualdade, de conexão, muito harmônica. Porque a nossa forma de classificar as coisas aqui no Ocidente é linear. Sabe o que é linear? É piramidal, ou seja, a gente vê superior, né? E esses mestres, na verdade, nunca se colocam numa posição superior nem a nós. Quando eles se apresentam para nós, eles se apresentam com amor, com carinho, com igualdade até.
identificando-se com o seu eu superior interno de cada um. Tá? Então, inclusive, em certas épocas, participava desse grande centro coordenativo o próprio Jesus, né? Que hoje, segundo a própria teosofia, alguns movimentos teosóficos, ele se chama Sananda, o mestre Sananda, que seria o nome esotérico de Jesus, né? E assim por diante, já Lao Tzu, Confúcio, grandes mestres já passaram por essas figuras coordenativas desses raios, né? Muito bem. Agora, o movimento teosófico no Brasil, ele começa em 1924, né? Um indivíduo chamado Henrique José de Souza, ele funda a Sociedade Teosófica da ANA. Depois, um tempo depois, ele passa esse nome para a Sociedade Teosófica Brasileira. A teosofia no Brasil teve várias quebras com o passar do tempo, ou seja, é como você pegar as igrejas crentes, elas começam a quebrar, cada um vai para um canto. Inclusive, a eubiose hoje é uma dissidência da teosofia mais antiga. Por exemplo, o Trigueirinho, o movimento do Trigueirinho, um movimento muito grande. O Trigueirinho era da teosofia muito forte durante muito tempo, né? Depois ele fez um trabalho próprio dele, né? Criando uma linha de trabalho, basicamente sem um rótulo de qualquer sociedade antiga conhecida, né? Então, mais ou menos assim que funcionam essas coisas. Então, e a Sociedade Teosófica no Brasil continua. Então, você tem a eubiose, você tem a teosofia ainda, e vários movimentos, né, no Brasil. E o que eu estou sentindo hoje, que eu participei de muitos grupos, que os grupos hoje estão começando a ficar meio independentes das matrizes, o que eles chamam de lojas. Tem a loja teosófica, a casa, sabe? Como a maçonaria e como também a Rosa Cruz, que tem as suas lojas, tem os seus centros, que são muito coordenados, aquela coisa toda, né? E basicamente eu vejo muitos grupos que às vezes se reúnem, fazem as suas orações, fazem os seus trabalhos, mas também não é filiado a nenhuma loja, é uma coisa de às vezes ter um sensitivo que trabalha e que canaliza mestres ascensionados e faz um trabalho independente. Então hoje existe muito disso, ok? Mas só para apresentar a vocês então o que nós vamos conversar hoje e da onde surge dentro dessas linhas teosóficas ligados ao movimento teosófico. Então eu digo assim, que todos os grupos que estão trabalhando com essa linha dos 7 raios, com os mestres ascensionados, com a fraternidade branca, de certa forma teve ou tem ou não tem mais uma conexão com a antiga sociedade teosófica. Ok? Basicamente isso. Muito bem. Então, agora eu vou tentar dar uma coordenada e para ver se surgiu onde que tem essa história do eu sou. Nós vamos bem lá atrás. Então eu vou tentar agora localizar a fraternidade branca dentro de uma ordem hierárquica que eu coloco no Projeto Terra, quando eu discuto a minha visão do Projeto Terra, que os mestres passaram para mim, na minha experiência mediúnica, na minha experiência sensitiva. Então, na verdade, nós temos a superfície da Terra, né? As pessoas que estão aqui encarnadas. Se nós dividirmos o plano astral Terra, esse aqui é um diagrama esse aqui é um diagrama só, certo? Nós dividimos em 4 grandes dimensões. E essas dimensões têm subníveis. A gente nem vai entrar em detalhes. Nós poderíamos chamar esse primeiro nível, a superfície da Terra e esse primeiro nível astral de umbral. Tá? Umbral. Umbral significa escuridão, trevas. Mas trevas não no sentido que está tudo escuro, não. No sentido do conhecimento. As pessoas estão nas trevas, estão no umbral. Ou seja, é como as pessoas aqui na Terra, né? São androides, robôs, ninguém tem concepção do seu espírito, da sua alma. Vive como robôs e androides trabalhando nas indústrias, nas fábricas e aquela coisa toda. São programadas para trabalhar nas fábricas, para servir o sistema capitalista. O único modelo de vida é ganhar dinheiro e o espírito está morto. Tá? Numa sociedade capitalista, o espírito está morto. Muito bem.
Num outro nível, nós vamos chamar de penumbral. Penumbral seria um nível onde existe um pouco de sabedoria e ainda os espíritos estão nas trevas. Ok? Só que, pasmem, da mesma forma que se você olhar para a superfície de nosso planeta hoje, eu pergunto, quem é que está na luz? Quem é que vive realmente na luz? São muito poucos. Dá para contar os dedos na mão. O que nós temos, muitos buscadores. Então eu acho que tem muita gente na penumbra, ou seja, saindo das trevas e buscando a luz. Mas buscando não significa que já está. Pelo menos já está tomando consciência, já está acordando de que tem necessidades profundas de buscar o seu espírito, de buscar a sua alma. Ok? Muito bem. E vamos dizer que no plano astral aqui existe um plano de luz, onde as almas estão realmente acordadas, elas acordaram. Porém, essas almas ainda têm resquícios de resgates kármicos a cumprir na superfície lá embaixo. Né? Segundo Chico Xavier, segundo alguns estudos, a cidade Nosso Lar está aqui. Tá? Ok? Existem várias cidades no mundo, no plano da luz. Shambhala, no Oriente, coordena as encarnações no Oriente, em todo o Oriente. Né? E no Brasil, nessa parte da América do Sul, aqui do Brasil, tudo tem, fala cidade Nosso Lar. Muito bem. E aqui nós teríamos o plano dos ascensionados. Os ascensionados seriam todos aqueles espíritos que, por reencarnações sucessivas, por passar por muitas reencarnações, ok? Esses espíritos cessam o seu ciclo kármico, eles ascensionam. Mas é muito importante vocês entenderem que quando todos esses espíritos, na umbra, na penumbra e na luz, estão vivendo essas experiências, existem os seus comandos kármicos, aqueles que coordenam a sua encarnação. Os seus mentores kármicos, aqueles que conhecem você desde a sua primeira encarnação na Terra, que trabalham, e são muita gente, não é um cara, é um grupo de seres que coordenam. Né? É como você pegar uma escola, por exemplo, aqui no Brasil, né? Você tem um corpo que dirige a escola, não tem? E você tem 2.000 alunos, por exemplo, numa escola. E você tem ali, entre professores e coordenadores, umas 300 pessoas, vamos supor assim, ou 100 pessoas, dependendo da escola. Né? Então, no mundo astral é assim, você tem um grupo de mestres que vão coordenar 2.000, 3.000 pessoas que vão viver essa experiência lá na Terra. Eles vão acompanhar sempre. Esse grupo de entidades são seres da luz e seres ascensionados também. Na verdade, este plano aqui tem milhões de pessoas que vivem aqui. Milhares de pessoas, não é meia dúzia. Tem muita gente. Porque acontece o seguinte, quando um espírito ascensiona, tem duas coisas que podem acontecer com ele. Ele pode pleitear ao comando planetário uma partida do planeta Terra. Dependendo da sua alma, da sua horda espiritual, da sua horda astral, na qual ele veio viver experiências na Terra, ele pode pleitear voltar para planetas de origem ou voltar para o setor da galáxia de onde ele veio viver uma experiência kármica na Terra. Tá? Ou ele pode permanecer um tempo, trabalhando como voluntário no orbe terrestre para servir os planos inferiores, porque trabalho tem muito. Ok? Então, esta é uma classe de seres que operam a serviço do controle. Mas vocês têm que entender que antes deles ascensionarem, tinha que ter um grupo aqui que já fazia esse mesmo serviço antes. Né? Então, eu vou dizer para vocês que tudo isso foi programado e calculado por um comando planetário muito maior, que está lá em cima, que eu chamo Comando Planetário da Terra, Comando do Projeto Terra. Essas grandes inteligências, elas são muito elevadas, acima dessa dimensão astral. Eles estão acima da dimensão que a gente chama de plano astral.
né? E esses comandos planetários, como eles nunca tiveram uma experiência direta na Terra, são comandos muito superiores, eles podem ser chamados por vocês de extraterrestres. Se eles nunca tiveram uma experiência, que são extra. Essas inteligências, eles convocam grandes grupos de raças operacionais da galáxia toda, do universo inteiro. Este local aqui, este local e este local é um intercâmbio interestelar constante. Chegam naves espaciais constantemente, sai e parte, sai e parte. Existe uma tecnologia tão avançada neste plano superior. Aqui já tem na luz, e aqui também, e aqui em cima. Então aqui é exatamente, você tem lugares aqui nesses planos ascensionados que você chega lá, você vê gente de toda quanto é parte do universo, raças de tudo quanto é tipo, tudo operando junto, ali, tudo trabalhando junto, a serviço de um comando maior. Tá? Jesus Cristo é um mestre ascensionado, e como um mestre ascensionado, ele também opera nessa faixa, servindo a um comando maior. Esse comando, atualmente, ele não tem um nome conhecido por vocês. Aqui na Terra não tem uma tradução. No entanto, hoje, tem um outro comando paralelo que vai assumir o projeto Terra numa nova fase e é conhecido por vocês como Comando Astar. Não como um indivíduo, como uma pessoa. Porque se você pegar a palavra Astar Sheran e traduzir, Astar Sheran é uma palavra sânscrita, que a tradução significa a luz que mais brilha. Então, quando eu disser comando Astar, eu estou dizendo o comando da luz. Porque este comando, ele opera a Terra ou planetas ou projetos planetários na fase da transição de trevas e luz, onde está saindo das trevas e depois vai viver o período da luz, da abertura de consciência. E este comando planetário é um comando planetário específico para operar planetas no projeto kármico, ou seja, as criaturas ficam nas trevas. Hoje, se você fizer umas contas, 90% de toda a população de almas que existe no orbe terrestre, 90% está nessas faixas aqui, ó. Somente 10% operam nessa faixa de cima. Ou seja, o planeta Terra, o projeto Terra é um projeto específico para treinar e almas densas, num estado de densificação muito grande. Basta você olhar, nós temos 6 bilhões de almas no planeta hoje e a maioria nas trevas. Mostra-me alguém que realmente esteja na luz. Estar na luz significa acordado para outra dimensão. Ou seja, aquele cara que vê espírito, conversa com o espírito, sai do seu corpo, pode subir até esses níveis e voltar. Isso é raro. Tá? Seres conscientes da luz, conscientes do seu dia, acordado. E o indivíduo acordado pode ter certeza que ele não vai ser escravo do sistema. É que nem Jesus, cara. Jesus ia trabalhar para César, ia ter um emprego lá. Né? Ia trabalhar de marceneiro com o pai dele a vida inteira. É um cara que fez uma revolução. Né? É um mestre conhecido por nós como alguém que foi fazer uma grande revolução na antiguidade. Foi um avatar. Nós chamamos de avatares esses indivíduos com missões de levar uma abertura de conhecimento para a humanidade. Porque, na verdade, o plano astral aqui tem milhares, presta atenção, milhares de ascensionados que, quando encarnados, eram pessoas que não eram populares. Não era conhecido pelas massas. Você pega um monge lá no Tibete, no meio da caverna, ninguém sabe quem é ele. Ele fica lá, ele ascensiona lá, cara. Nas últimas encarnações dele, faz esforço tremendo, abre as suas consciências.
Puta ilumina, e ele não tem uma missão de levar esse trabalho para a massa planetária, lá na cidade, no mundo, certo? Ele se ilumina lá e vai embora. Quantos e quantos mestres na China antiga abandonavam as cidades, andavam nas florestas, nas montanhas e ficavam lá sozinhos. E ascensionavam. Eles não tinham missão, o plano astral não dava uma missão para ele dele ir pregar nas cidades, fazer uma revolução, sabe? Então, esses indivíduos eram desconhecidos. Desconhecidos, popularmente. E tem milhares de almas ascensionadas assim. Tá? Às vezes, pode entrar operando num raio aí hoje em dia, no 7 graus, um cara que você nunca viu, foi o mais gordo na história da humanidade. Fala, mas quem que é esse cara? O que esse cara fez? Eu não sei, não tem nada de importante que ele fez na Terra aqui. Mas é um iluminado. É um ascensionado. Entendeu? Muito bem. Eu conheço alguns mestres, é tão interessante essa história, que eu conheço alguns mestres indianos, vivos na Índia, que saem lá do seu corpo e vêm aqui me visitar. Vêm aqui conversar comigo. E ele tem uma facilidade de andar, de conhecer isso aí. E desconhecido, ninguém sabe quem que é o homem lá. Quem foi para a Índia sabe que você anda para a rua da Índia, quantos ascetas não tem lá, quanto negro às vezes parece mendigo, de seita religiosa não sei do que, tá lá, tal. E mas o cara tá mais para lá do que o corpo dele tá daquele jeito na Terra, mas a alma dele já foi embora, tá numa dimensão que você nem imagina. Tá? Muito bem. Então é muito importante entender que esses mestres ascensionados, eles não são os grandes líderes do planeta Terra. Eles servem a uma ordem maior. Eles operam junto com os extraterrestres. E digo mais, esses mestres ascensionados pilotam naves. Sabem mexer com essas tecnologias que são trazidas por essas inteligências mais avançadas. Eles operam altas máquinas, altos computadores, sofisticada tecnologia. É tolice vocês terem aquela visão de anjo, de mestre de asa, aquela coisa bucólica. Quando você encontra esses caras tudo com macacão, tudo com ferramenta, trabalhando, operando, executando coisas. Né? Tem que tomar essa velha consciência. As pessoas às vezes têm uma consciência muito religiosa, né? Desses mestres. Acham que eles são aquelas figuras que com o pensamento faz tudo. Não faz não. Tem muita ciência avançada, muita tecnologia. Você imagine saindo da Terra aqui uma espaçonave transportando 30 mil almas para navegar na galáxia ou para mudar para uma outra galáxia. E tem operações aqui que vocês não têm noção. Operações de alta tecnologia para não se perder na galáxia, né? Para saber onde você vai chegar. Porque 400 bilhões de estrelas não é fácil se achar, né? É uma agulha no palheiro. Então tem muita ciência, muita tecnologia. Muita. E às vezes eles nem saem daqui, eles estão nos seus laboratórios, em frente de máquinas, eles projetam uma imagem holográfica nessa dimensão aqui, imagem holográfica, ó, e aparece com o sensitivo e conversa com o sensitivo. Mas não é ele que está ali, ele projetou uma imagem dele. Porque os sensitivos não aguentariam a vibração energética deles. Eles têm uma aura muito enorme, muito forte. É difícil um humano, comedor de carne ainda, tal, essa coisa toda, entrar no campo vibratório de um ser desse. Então eles usam muita tecnologia para se aproximar de certas pessoas que eles querem dar contato, que eles querem conversar, que eles querem passar uma mensagem, que eles querem orientar, né? Aí o que eles fazem? Eles preparam muito, e quando ele está muito pronto energeticamente, eles pegam espíritos daqui ou dessa dimensão, vêm, os seus próprios mentores kármicos às vezes, tiram ele do corpo, traz ele para cá, preparam o tempo, isso aí demora muito, tem muitas idas e vindas, até que ele chega no momento que ele tem uma preparação energética aqui, ele passa por uma máquina, ele deita numa cama lá, certo? Passa uma máquina nele que muda o campo vibratório, ele acerta o campo vibratório dele melhor, aí os caras levam ele para cima. Aí ele pode conhecer aqueles lugares assim que vocês nunca imaginaram em suas vidas que existe.
prédios, arquitetura e locais que é de um vislumbre assim. Não tem arquitetura na Terra correspondente, de uma tecnologia correspondente aqui para que pudesse ser conversado. É algo muito além daquilo de tudo que nós imaginamos. E para nós eles seriam verdadeiros deuses. Tá? Muito bem. Então, na verdade, presta bem atenção. Da onde surge o eu sou, que é outra palestra nossa. Até agora não falamos do eu sou. Muito bem. Quando uma alma está encarnada aqui na Terra, agora nas trevas, ela está mais, a gente fala assim, está mais perdida do que cego em tiroteio, né? Não sabe o que está fazendo aqui, não sei de onde eu vim, para onde eu vou. Falam para mim que morreu, acabou, que não tem alma, que não tem vida após a morte. E eu acredito nisso. Então esse cara está completamente... Um indivíduo que tem a alma morta, que tem a sua alma transcendental morta, porque quando ele encarna pelo projeto kármico, ele se esquece de tudo. Ele não lembra da sua natureza espiritual. Então ele é facilmente escravizado. Ele é facilmente convencido pelos sistemas intelectuais de que não existe vida após a morte, que não tem nada. Porque todo mundo está nas trevas. Até o professor dele também não sabe. Os mestres deles aqui, de faculdade, de escola, também estão na mesma filosofia. Então ele vai aprender aquela filosofia. Ele vai viver em função de um materialismo dialético. Olha, até bonita a palavra. Né? É coisa de filósofo, materialismo dialético. É? Então, eles vivem essas filosofias, filosofia marxista, filosofia isso, filosofia do capitalismo, tal. Espírito, religião, pode esquecer, isso aí não existe. Ok? Muito bem. Então, como é que nós vamos acordar esse cara para que ele entenda quem ele é? Então a pergunta, até lá naquele filme, né, famoso, quem somos nós na verdade? Né? Quando vocês assistirem meu trabalho sobre física quântica e espiritualidade, esse trabalho que eu venho desenvolvendo há muito tempo, quando nós criamos uma ideia muito funcional de que a única energia fundamental que existe no universo é o campo. A teoria básica de Einstein. Então o que existe é o campo. Imagine que existe uma única substância e essa substância, chamada campo, ela tem uma energia própria. Ok? Essa fundamentalmente é a teoria que eu tenho desenvolvido. O Einstein teoriza que todas as partículas, tudo, prótons, elétrons, nêutrons, são, na verdade, condensação desse objeto chamado campo. Tá? Então, tudo que existe material no universo vem de uma substância chamada campo. Aí o Laércio cria uma teoria na física quântica e ele cria uma partícula nova chamada consciência. A famosa partícula C. Eu poderia até chamar essa partícula de espírito, se eu quisesse, mas não cheguei a tanto. E essa partícula consciência é uma partícula de onde a consciência que os seres vivos possuem é uma junção de muitas dessas partículas de consciência. Como, né, um organismo biológico, uma molécula é junção de muitos átomos, né? Muitas partículas elementares, você cria um organismo. Uma consciência sofisticada seria a integração de muitas dessas partículas, chamada consciência, que são ligadas de uma forma que ainda nós não conhecemos como isso opera. Mas, fundamentalmente, essa partícula também seria uma manifestação do próprio campo. Ok? Então, veja bem. Então, em resumo, nós teríamos, se eu fosse dizer linearmente, vamos imaginar que o campo fosse essa linha. O elétron fosse uma oscilação desse campo numa certa frequência. O próton fosse também uma oscilação desse campo de um jeito. O nêutron também. O fóton também.
E aí eu crio uma partícula chamada consciência, que é também uma manifestação, uma oscilação quântica desse próprio campo. Então, o que é interessante, que nós criamos uma ideia agora de que esse campo que cria todas as coisas, inclusive a própria consciência, ele é, na verdade, a grande inteligência do universo. Ok? Ele é a grande inteligência do universo, a grande inteligência do cosmos. E esse campo, essa energia geradora de todas as coisas, nós podemos batizar com o simples nome de Deus. Que você vai ver que começa a bater com as ideias dos antigos, das filosofias, das religiões, que Deus criou o universo, criou todas as coisas, né? Cria o homem, cria a consciência, é tudo manifestação dessa energia, dessa inteligência. Então, por esse princípio, eu escrevi o livro Projeto Terra, onde eu falo que nenhuma alma que está vivendo uma experiência na Terra hoje, nenhum de nós nascemos aqui na Terra, nós não somos criados aqui. Nós somos uma entidade que a gente vem de dimensões superiores. É como se fosse o próprio Deus que vai adensando, criando, e vai adensando cada vez mais nas dimensões superiores e manifestando nos mundos mais densos da matéria. Então, por essa teoria, vamos supor que isso aqui, a minha consciência, na verdade, é o próprio Deus manifesto. Ok? E isso é que eu aprendo das entidades que me ensinam. Quando Jesus Cristo fazia um discurso que muita gente não entendia, quando ele dizia assim: vós sois deuses, conheça a ti mesmo e conhecerás a Deus. Não busque o reino dos céus em nenhum lugar a não ser dentro de você. Jesus, lá atrás, Buda, 500 anos antes de Cristo, Buda reunia seus discípulos e Buda dizia assim a seus discípulos: vocês sabem qual que é a diferença que existe entre eu e vocês? Buda dizia: nenhuma. A única diferença é que eu acordei e sei que sou um Buda. E vocês ainda não acordaram e não sabem que são Budas. Ele dizia: você não vai se tornar um Buda. Você não precisa fazer nada para se tornar um Buda. A única coisa que você já é um Buda. A única coisa que você tem que acordar. Por isso que no Oriente não tem oração, não tem reza, não tem nada. Senta em silêncio e medita. Porque daí é a ideia de você entrar lá dentro e tirar o véu de Maia que cobre a sua verdadeira natureza espiritual, cósmica, eterna e transcendental, e a sua verdadeira natureza conectada já com a própria substância de Deus. Você já é essa substância. Só que o fato de você estar muito individualizado, faz com que você perca essa conexão. Por isso que você tem que praticar yoga, que significa união. Por isso que você precisa praticar uma religião, ou seja, religar, reconectar com a sua essência perdida. Então veja bem, preste bem atenção. Vós sois Buda. Buda significa iluminado ou Deus, tanto faz. Vós já são isso. Você não precisa fazer absolutamente nada, nenhum sacrifício. Você não precisa fazer nenhuma penitência. Você não precisa se ajoelhar 1 milhão de vezes na frente de qualquer mestre, qualquer Deus, qualquer ET, qualquer coisa, para se tornar um Buda. Você já é. A única coisa que você tem que fazer é redescobrir isso. Por isso esses grandes mestres, Jesus, Buda, Lao Tzu, Confúcio, esses mestres que atingiram esses estados de luz, eles nos ensinaram, principalmente esses mestres: filho, você tem que acreditar que você já é.
Então, eu vou dar um exercício para você. Todos os dias você tem que dizer para você mesmo: eu sou Deus. Eu sou Buda. Eu sou a luz. Eu já sou. Só que eu não acredito nisso, né? O fato de você não acreditar, você vira um escravo, vai trabalhar, vai pedir esmola. As religiões pedem esmola a Deus, né? A maior parte das religiões, o cara fala: ai meu Deus, por favor, me ajuda, me arruma um emprego, me tire dessa miséria, me arruma um carro, me arruma não sei o quê. Bicho, no budismo não tem oração. No budismo não pode ter mendigo, porque o budismo não cria esse Deus. Não cria esse modelo. Deus está dentro de você, se vire. Se você tiver que pedir alguma coisa para Deus, peça para dentro de você mesmo e se vire. Então a maior parte do treinamento budista é: se vire, meu caro. Você já é um Deus. O treinamento budista é: Buda nunca pregou mais do que 4 coisas. Ele pregava 4 novas verdades só. Todo mundo sabe, o sofrimento existe. A segunda, a causa do sofrimento, que é a ignorância, que é essas trevas que você vive. O fato de você estar nas trevas causa o sofrimento. Terceira nova verdade: o sofrimento pode ter um fim. De que jeito? Eliminando a ignorância. Como eliminar a ignorância? Ele dava o caminho quarto, que é o caminho óctuplo. 8 sendas para você acordar. Ele dava uma receita de bolo para treinar você, para você acordar. E quando você acorda, o que você descobre quando você acorda? Você descobre que você já é tudo isso. Você descobre que você veio lá do alto, adensando, 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 até encarnar aqui. E qual o caminho inverso? O caminho inverso é ascensionar. E quando o cara está ascensionando, ele fala: puta merda, né? Se eu soubesse disso antes. Todo ascensionado fala: pô, meu, se eu soubesse disso, eu não tinha gastado 30 encarnação. Podia fazer isso em umas 10 só. Quem mandou eu ficar jogando futebol naquela encarnação e torcendo pro Corinthians? Perdeu um puta tempo, desgraçado. Não é verdade? Se eu tivesse feito um exercício, tomado consciência, né, de quem realmente eu sou. Porque na verdade o cara chega para você e fala assim: ó, você é um engenheiro, viu? O cara acredita que ele é engenheiro. A todo lugar que ele vai: eu sou engenheiro, eu sou engenheiro, eu sou engenheiro. Meu nome é Laércio, eu sou engenheiro, eu sou cientista. Você não é nada disso, cara. Isso é o rótulo que a sociedade te deu. E você acredita que é esse rótulo, essa máscara. E os mestres não, os mestres querem acordar você. Fala assim: dá um chacoalhão, você acorda, cara. Por isso que às vezes é legal quando parece um disco voador, não sei, todo mundo: pô, você viu o cara, um disco voador, olha que negócio, de onde veio, quem é, quando... Todo mundo fica louco. A hora que o disco voador passa, vai embora, todo mundo abaixa a cabeça e volta para a vidinha, daí vai trabalhar. Você está entendendo? É um chamado, o chamado está vindo, cara. Mas são poucos aqueles que, saca, pô, tem cara. Imagina o cara que é abduzido, então, né? O disco voador desce, cata ele na marra, leva ele para cima, mostra um monte de tecnologia, e traz o cara de volta. O cara pira, fala: não é possível. Só eu? Ele não está pronto para acordar sozinho. Ele vai contar a história para o amigo dele dá risada na cara dele. Você está louca, para com isso, vai trabalhar que dá mais certo. Tem certo, vai trabalhar que dá mais certo. É sempre esse o discurso: vai trabalhar que dá mais certo. Agora, o cara que fica no mosteiro, trabalhando no seu interior, buscando essa energia interna, abrindo a sua consciência para a alma, parece que esse não trabalha, esse é vagabundo, né? O conceito humano da civilização, do que ser, do que é trabalhar. Ser escravo a vida toda parece que é uma coisa tão normal, né? Todo mundo é, né? Agora pergunta para sua amiga na escola: o que você é? O que você está fazendo? Não sei, que bobagem essa pergunta, você está fazendo isso para mim? Ninguém quer saber, cara. Então os mestres do passado, Buda já ensinava: você tem que acreditar que você já é. Você não precisa fazer absolutamente, você não precisa fazer nenhum sacrifício. Por isso que no budismo não tem sacrifício. O budismo clássico não tem sacrifício. O cara só senta ali e contempla. Espera abrir. O yoga tem alguns exercícios, algumas técnicas para abrir a sua consciência, despertar o seu chakra superior, despertar o kundalini, como eles falam todo. Que é uma técnica de ativar a abertura da consciência. Porque nós temos 3 pontos chaves em nosso ser que vai revelar quem eu sou. Revelar quem eu sou. São os 2 chakras superiores. Esse Ajna Chakra
que é o chakra frontal, que está aqui, e o coronário, que é o Sahasrara, né? Em sânscrito, certo? Então esse chakra aqui, chamado no ocidente de coronário, né? Esse aqui, quando ativado, ele dá a visão, ele dá a percepção espiritual. Você vai ver espírito, falar com o espírito. Você vai ter a percepção, é o chakra da visão, da terceira visão. Agora, esse chakra, quando desperto, ele é o chakra dos iluminados, dos Budas, dos Cristos. Isso faz com que ele recobre a memória de quem ele foi. Ele começa a relembrar de todas as encarnações passadas. Ele começa a lembrar de todas as fases que ele passou entre uma encarnação e outra aqui no plano astral. Geralmente, quando ele está nessa fase, ele começa a se lembrar porque ele era um cara daqui que reencarna. Ele já reencarna com certas aberturas. O comando kármico dele já promove uma mediunidade, uma abertura nele. Aquele já é um cara diferente. Porque às vezes ele está na última encarnação na Terra. Então ele tem uma abertura. Então esses caras começam a ter essa abertura. E o chakra coronário aberto, cara, ele vai fazer o cara lembrar de toda essa trajetória até do dia que ele veio para a Terra. E da onde ele veio, das suas memórias pretéritas. O Buda fazia uma brincadeira com os discípulos. Ele levantava a mão assim. Geralmente ele levantava a mão esquerda e falava assim para o discípulo: eis aqui a sua encarnação de agora. Você tem um rosto. Eis aqui a sua encarnação anterior a essa. Você tinha um outro rosto. Eis aqui a encarnação anterior da anterior. Você tinha um outro rosto. E assim ele ia, até que ele falava assim: esse aqui é a sua primeira encarnação na Terra. Você tinha um outro rosto. Aí Buda brinca com os discípulos e pergunta: qual era o seu rosto original, aquele que você tinha antes da primeira encarnação na Terra? Aí o discípulo: porque numa primitividade daquela época, quem é que imaginava planetas, né? Estrela, galáxia, cosmos. O cara, 2.600 anos atrás, cara, você achava que a Terra era quadrada, chata, né? Os caras não tinham esse conhecimento astronômico que nós temos hoje, né? Imagina imaginar outros mundos, né? Outras experiências planetárias, outras dimensões. Então, puta, não cabia na cabeça dos caras. Hoje é mais fácil nós entendermos toda essa ordem estelar que existe à nossa volta. Eu que sou astrofísico, estudei muito astronomia astrofísica, para mim tem muita facilidade em raciocinar em termos cósmicos. Não em termos apenas do planeta Terra. O planeta Terra, bicho, é um grão de areia no meio de uma vastidão que vocês nem imaginam. Né? E tem religiões ainda que falam: Jesus é o Senhor Deus do universo. Eles nem sabem o que está falando. Não tem nem noção do que está dizendo. Cuidar da Terra já é um puta de um saco, já é um trabalho fantástico. Imagine cuidar de 400 bilhões de sóis, que é a nossa galáxia. Imagine cuidar de 100 trilhões de galáxias. É uma ordem de grandeza que o ser humano não tem essa noção na cabeça. Ele não vivencia isso. Nós que somos astrofísicos, nós não conseguimos entender esses números até hoje. É uma coisa tão grandiosa, mas tão grande, tão grande, tão grande, que não cabe na nossa mente proporcional. A gente pergunta assim: puxa, Deus tinha mania de grandeza. Por que criar uma coisa tão vasta? Né? Nesse meu DVD que eu falo sobre Deus, é muito interessante que nessa conferência eu falo: quem é Deus? Porque as religiões acham que Deus só tem que preocupar com a terra, né? Só tem a terra para se preocupar. Né? Aí o cara reza para Deus, aquele Zezinho da esquina lá, 1 milhão. Oh, meu Deus, o Senhor me ajuda. Como se Deus, né, tivesse que ouvir o problema dele, né? Oh, roubou minha galinha aqui, não sei o que tem, papá. O cara tem que cuidar de trilhões de galáxias, né? Se for bem. Então, nesse vídeo aqui, eu começo a fazer um diagrama de bloco, né? De comando galáctico, comando estelar, comando planetário, para a gente entender tudo essa ordem, aonde está a concepção de Deus das pessoas. As pessoas ainda têm aquele modelo de Deus imperador que do alto dirige, né? Dando regras e leis, ordem. As coisas não são assim.
Essas visões são visões primitivas de Deus, né? São visões muito infantis, de uma civilização de 2, 3 mil anos atrás, que não sabia nem onde estava, né? Mas perdida, aí que estava perdida nas trevas mesmo. As trevas eram muito grandes no passado. Hoje, as trevas, em termos de certo conhecimento, a ciência descobriu muita coisa. Ciência e espiritualidade caminham juntas. No mundo astral, tudo é ciência. Tudo é ciência. Se manipula as forças, se navega no espaço, tudo é uma vez de tecnologia e ciência. Só que é a ciência do espírito, né? A ciência da alma, a ciência de uma consciência maior. Né? A ciência do amor. Aqui a ciência é uma ciência a serviço do capitalismo, a serviço de poderosos, a serviço da guerra. Né? Então é isso que está aí. Então, na verdade, agora eu vou falar para vocês sobre o poder do eu sou. Até agora eu falei da origem, né? Por que surgiu o eu sou? Da onde ele veio? Qual a necessidade de você repetir que os mestres tinham de dizer para nós que nós somos? Já. Nós temos que acordar e descobrir tudo isso. Ok? Muito bem. Então, no Oriente existe uma técnica de treinamento interior. Técnica de treinamento interior chamado Mantra Yoga. Ok? O Mantra Yoga são técnicas que fazem com que você vibre sons, e esses sons especiais, eles vibram o campo áurico nosso e vibram até os padrões dos corpos mais superiores do nosso ser, né? Vibra o teu corpo astral, a energia do teu campo astral, e vibra a tua consciência, e vibra os chakras, onde estão toda essa memória de tudo isso aqui. Os indianos dizem que um dos sons mais profundos e mais primordiais que pode ser cantado, que atinge até a essência da sua alma, é o famoso mantra Om, que é o mantra raiz, que é um dos mantras mais cantados na Índia. Ok? Quando repetido, então imagine assim, aqui está o campo energético da pessoa. Então você começa a pronunciar ele começa a pegar, oscilar a energia aqui. Nós sabemos, pela lei da atração, a física quântica está debatendo isso agora, né, as pessoas, e o esoterismo sempre soube disso, que você atrai aquilo que você vibra. O Buda tinha uma frase, o Buda falava assim, você é a consequência daquilo que você pensa que você é. Se você pensar que você é um escravo, que você é um pecador, você vai ser isso. Agora, se você pensar que você é um Deus, que você já é Deus, você vai se tornar isso. É o que você vibra. É o que o seu pensamento vibra. E o seu pensamento, basicamente, é aquilo que você acredita. Não é? Se te ensinarem que morreu, acabou, que não tem alma, e você acreditar nisso, você crê nisso, você vai criar uma vibração. Quando você está em depressão, angústia, infeliz, isso cria uma energia vibratória em torno de você. Os videntes até vê a cor da tua aura. Já falei, esse cara está com depressão. Esse cara está doente com o fígado. Esse cara está doente no coração. Porque todas essas doenças aparecem no campo áurico, em pontos, com cores. Ok? E, da mesma forma que você tem essa vibração ruim, você começa a atrair vibrações idênticas do espaço. Aí você atrai tanto mais energia ruim para você, quanto você atrai encosto morto e encosto vivo. O que é encosto vivo? Encosto vivo são aqueles seus amigos, tão deprê quanto você, tão doente quanto você, tão perturbado quanto você, torcedor do mesmo time que você, que gosta daquelas mesma banda de rock que você, que cheira cocaína junto com você, que fuma maconha junto com você.
Ou seja, é a mesma turma. Se veste como você. Você vê que hoje é tudo tribo, né? Tribo do Zemo. É tudo lá, tudo se vestir tudo igual, roupinha. Né? Os dark, tudo igualzinho, tudo de preto, né? E tal, e preto em tudo quanto é lugar, né? Pinta de preto até. Aí a turma da tatuagem. Tatuagem, tudo quanto é parte do corpo. Tatua até não sei aonde. Então são tribos. Ou seja, as pessoas andam juntas, andam os iguais, se atraem. Né? E os deprê também, os deprê, tudo deprê, pô, a vida é uma merda mesmo. Junta tudo com a turminha para chorar no boteco. Ninguém sabe resolver. Agora imagine como você fala, não, eu quero sair desse buraco, eu preciso fazer uma meditação, eu preciso procurar um lugar. Então você começa já a buscar um grupo, pessoas que estão vibrando de uma outra forma. Então quando a pessoa começa a mudar esse campo vibratório, vai para um caminho espiritual, para um caminho esotérico, ele começa a criar uma mudança vibratória. Essa mudança vibratória faz com que as energias que ele vai atrair são outras. Os amigos dele agora também são buscadores, são espiritualistas. Você pode notar uma coisa muito interessante, o teu vizinho não é espiritualista, sabe? O teu professor, teu parente, teu amigo, teu colega. Vocês precisaram sair lá de Brasília para vir atrás de um local espiritualizado, quando você pudesse sintonizar. Outros saem de lá, porque não adianta, tem que peregrinar. O caminho espiritual você tem que peregrinar, você tem que ir buscar, porque não está na tua casa às vezes. O ensinamento, a luz, a semente para vocês poderem se alimentar. O que acontece? Essas pessoas que estão vibrando na luz, elas começam a se juntar. Olha, isso eu estou falando fisicamente. Agora, o cara que está deprê, imagine os espíritos do umbral que ele atrai. A gente chama de encosto morto. O encosto vivo é aqueles seus amigos que está igual a você, deprê, que leva você mais para o fundo do buraco ainda. Aí você traz os mortos. O cara que está deprê vai atrair aqueles encostos que só dá trabalho em centro espírita. O cara vai lá no centro espírita, né? Eu tô com. Ih, rapaz, esse aí você trouxe lá não sei da onde. Esse aí acompanhou você não sei lá da onde, né? Esse aí morreu com um tiro nas costas, então você está com essa puta dor nas costas, não sabe por quê. E o centro espírita tem que tirar, tem que separar o cara do ser. Porque você não faz nada para separar, né? É engraçado que o cara vai no centro espírita, o cara tira, os espíritos vêm na sua casa, tira tudo. Mas ele também não vai mais no centro espírita, não quer saber. Resolveu o problema dele, ele pá, não muda a vida, não faz nada. Mas quando alguém está buscando a luz, essa vibração, ela muda. Você vai atrair seres de luz agora. Você vai atrair esta linha de espíritos que vão ficar interessados por você. Na sua prática de yoga, na sua prática de tai chi. Quando você vai cantar o eu sou, ou recitar, ou mentalmente, precisa cantar, às vezes você começa a acreditar, não, eu sou luz, eu sou amor, eu sou essa força, eu sou Deus, eu sou o ser divino, né? Eu sou essa força, eu não sou aquilo que o meu patrão fala, a escola que me fala, eu sou algo muito maior, eu tenho que acreditar naquilo que Jesus disse que eu sou. O Buda disse eu sou. Então eu começo a repetir isso muitas vezes para mim. Eu começo a repetir. Você se lembra ontem quando nós falamos da yoga devocional? Do Bhaktivedanta, que repetiu o Hare Krishna o tempo todo? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E pum, repete. Você vai entrando naquela sintonia, você vai atraindo luz, é como cantar o Om. Então quando você começa a colocar esse eu sou essa luz, eu sou esse amor, você começa a se fortalecer de tal forma, você começa a acreditar nisso de tal maneira, que isso começa a mudar esse campo. E quando esse campo muda de vibração, as energias nos seus chakras começam a subir. Você vai atrair esses seres, quando eles se aproximam de você, além deles não trazerem problema, porque quando você está em encosto é outro problema, né? Só dor, sofrimento, angústia, você arrasta a emoção do espírito sofredor. Mas esses seres são seres de luz, de grande inteligência. Quando eles chegam até você, se aproximam de você, eles já estão interessados em você, em dar um contato, ou fazer alguma mudança na sua consciência. Às vezes você está meditando na sua casa, ele se aproxima de você nesse momento,
traz um aparelhinho no bolso, eles trazem um aparelhinho, chega assim, começa a parafusar a sua cabeça, puxa um negocinho, põe um fiozinho do lado de cá. Amanhã o cara já está começando, esquisito. Começa a sentir umas coisas diferentes. Isso porque você está sofrendo uma intervenção superior. Porque você está pronto. Você já está no caminho da luz. Você está acordando. Você está acreditando em você. Aí você pode atrair um ascensionado. Imagine quando você atrai um ascensionado até você. Olha, quando eu falo um ascensionado, você tem que imaginar assim. Imagine o próprio Jesus aparecer na tua frente, ou na tua casa, ou na tua energia. Você não sabe o poder que é isso. O campo vibratório desse cara é aquela velha história. A aura de uma pessoa comum vibra geralmente num vermelho muito denso. Um vermelho muito denso. Esses seres vibram num violeta, num tom superior, que é um negócio. E outra, a aura deles é monstruosa. É uma aura de 300, 500 metros, às vezes quilômetros. Por isso que às vezes não pode aparecer em qualquer lugar. Tem uma história que um grande teosofista de São Paulo conta, certo? Eu já ouvi em palestras dele essa história é muito antiga e diz que aconteceu de verdade isso em São Paulo. O José Maria Nogueira que conta essa história, você conhece, o pai do Ronivon. Sabe o pai do Ronivon, aquele cantor famoso da Jovem Guarda? Tem até programa na TV hoje, o Ronivon. O pai dele, eu conheço o pai dele pessoalmente, estive com ele muitas vezes, o pai dele. Então ele contou uma história muito interessante, né? Ele disse assim que tinha um mendigo que dormia na Praça da Sé, na rua. Ele dormia na rua ali. Ele era um mendigo, mas era um cara que, sabe, não batia muito bem. Ele bebia umas pinguinhas, o cara estava meio desbrocado da ideia. Ok? E todo dia de manhã, na missa das 6 horas da manhã, na Praça da Sé, a igreja abria para a missa das 6 horas da manhã. Então, era exatamente, era assim 1 minuto antes do padre começar a missa, ele percebia que o padre ia começar a missa, ele entrava na igreja com aquele saco nas costas dele, ele ia lá na frente, mas lá ele passava o padre, ele chegava assim perto do Jesus que tinha lá naquele grande Jesus na cruz, né? Ele parava e falava assim, seu Jesus, o Zé está aqui, viu? O nome dele era Zé. O Zé está aqui. Ele virava as costas e ia embora. Era todo santo dia. Todas as pessoas que iam na igreja, e até o padre já esperava o Zé. Enquanto o Zé não falasse isso, ninguém começava a missa. E isso foi por anos, cara. Anos a fio. 5, 6, 10 anos. O Zé todo dia, o Zé estava, olha, seu Jesus, o Zé está aqui, viu? Bom, acontece que um belo dia, 6 horas da manhã, o Zé não aparece. Todo mundo, o padre até ficou preocupado, tal. Acabou a missa. O padre, o coroinho, o monte, já foi todo mundo na praça. Cadê o Zé? Cadê o Zé? Procurou o Zé, não achava o Zé. Aí foram no posto policial que estava ali, perguntaram, mas escuta aqui, cadê o Zé? Rapaz, você não sabe o que aconteceu. Puta, essa noite o Zé foi atropelado aqui. Está no hospital das clínicas, lá à beira da morte. Nesse instante, o padre, um grupo de pessoas da comunidade, que era da comunidade ali, foram tudo para o hospital. E o Zé estava lá em coma, tudo aparelho nele, estava lá na UTI, à beira da morte. Não tinha o que fazer. Esperar o Zé morrer. Os médicos, olha, ferimento na cabeça aí, negócio assim que não... As ondas cerebrais, quase morte cerebral, não tem. Eu acho que de hoje para amanhã ele não passa. Tudo bem. Isso foi na madrugada, ele foi embora, tal. Então vai passar a noite. Os caras foram de dia lá atrás do Zé, né? De manhã cedo foram atrás do Zé. Então passa essa noite inteira. Quando dá 6 horas da manhã do dia seguinte,
acontece um fenômeno no hospital, naquela ala do hospital, que todos os médicos naquela época contam essa história. A partir das 6 horas da manhã, todos, mas todos os pacientes do hospital, todos que tinham as doenças mais terríveis que você possa imaginar, todos milagrosamente se curaram. Inclusive o Zé. O Zé sai de coma, bom, acorda, 2, 3 horas depois acorda. Quando é mais ou menos umas 10 horas, o médico liga para o padre, lá da igreja, o padre ir, que o Zé estava acordado, o Zé tinha acontecido um fenômeno que ninguém conseguia entender. O padre chega lá na igreja, no hospital, o Zé saiu da UTI já, tudo bom, quase que cicatrizado, os ferimentos, ninguém consegue entregar. E todo mundo daquela ala, inexplicavelmente, ficou bom. Ô padre, mas puxa vida, o que aconteceu com você? Puxa, você estava à beira da morte aí e tal, né? A gente sentiu muita falta de você lá na igreja, né? Que você vai todo dia lá. Mas o que aconteceu? Ih, seu padre, o senhor nem sabe o que aconteceu aqui. Eu estava aqui, tudo mal, aqui, arrebentado aqui. De repente aparece um homem aqui, na minha frente. Zé, Jesus está aqui. E, inexplicavelmente, por quê? O que você atraiu? Você atraiu uma força tão superior. Esses seres têm tanto poder, eles trazem com ele, a aura deles é tão poderosa, e eles trazem uma equipe de centenas de espíritos com alta tecnologia, que em questão de minutos, se ele quiser, ele cura todo mundo, inclusive o Zé. Dizendo assim, eu não esqueci de você não, Zé. Então, eu acho que nós precisamos de muito pouco para atrair as forças iluminadas do espaço. Eu estou dizendo isso para você sentir o que esses caras podem fazer na tua vida quando essas forças aparecerem e for atraída para o seu lado. Então, você deve repetir todos os dias esse exercício: eu sou Deus. Eu sou a luz. Eu sou a vida. Eu sou amor. Porque durante toda a nossa existência aqui na Terra fizeram a gente acreditar que a gente era completamente outra coisa. Que a gente era o pecador, que a gente era um pobre, que a gente era um mendigo. As religiões nos ensinaram a mendigar para Deus. E os grandes mestres nos ensinam, não, você é, e você tem que acreditar que você é. E a partir do momento que você começar a acreditar que você é, essa é a base da Seishonoye. A base da Seishonoye é o quê? Você tem que ter pensamento positivo, você tem que eliminar toda a negatividade do seu ser e sentar em Deus. Você é Deus, está conectado com Deus. Isso cria essa vibração áurica poderosa em torno de você. Aí vai atrair os ETs, vai atrair o pessoal do Comando Astar, a Fraternidade Branca, espíritos de luz que vão estar conectados com você nessa jornada cósmica. Eu, mais do que nunca, com a minha humilde sensitividade, eu sei quem são os seres que me acompanham, os seres de luz que me acompanham no meu trabalho, certo? Se você é um vidente bom, ele vai ver os seres que me acompanham. Então, aquela velha história, eu tenho certeza que a luz está do meu lado, que eu sou essa luz e que através de mim as mensagens podem se manifestar a todo mundo. Eu conheço o meu papel, eu acredito que eu sou. E a minha mensagem para vocês, eu não tenho nada para ensinar para vocês, nada. O que eu posso ensinar para um Deus? Né? Se eu e você somos um, nós somos a mesma fonte, a mesma essência. Lembra aquele gráfico lá? Né? Nós estamos conectados pela mesma energia, nós somos a mesma fonte, nós somos irmãos. Por isso que Jesus nos ensinava, você tem que aprender a amar o próximo como a ti mesmo. Porque na verdade, o próximo é você.
Da mesma forma que eu sou Deus, ele também é, ele também é, ele também é, também é. Por isso que quando eu falo namastê para vocês, é o meu cumprimento base aqui, que traduzindo em termos indianos significa eu, o meu Deus, saúda o teu Deus interior. Inclusive a gente costuma diferenciar, né? Quando eu escrevo tem o eu sou e tem esse euzinho aqui minúsculo, ó. Deixa eu fazer assim. Esse eu seria o seu eu inferior, que é o seu ego. É tudo aquilo que fizeram que você acreditasse que você é. O seu engenheiro, o seu pedigree, tudo aqui na Terra. E esse aqui é o seu eu, em letra maiúscula, superior. É isso aqui tudo que eu estou mostrando para vocês, que é a alma sua, a consciência cósmica que está dentro de você, eterna, que traz uma informação de outros mundos, de outras galáxias, de uma coisa fantástica do passado. Tem um cara, um cantor louco, maluco de tudo, que sacou isso. Um cara chamado Raul Seixas. Ele fez uma música chamada Gita. Gita, em sânscrito, significa canção. Na verdade, ele fez baseado no Bhagavad Gita, que significa que é um livro dos Vedas, sublime canção. No Bhagavad Gita, o Krishna conversa com Arjuna. Um avatar, um mestre ascensionado, conversa com Arjuna, como se fosse um deus. Ok? Aí, o Krishna ensina a Arjuna que ele e Arjuna são uns. E que todas as coisas que existem são deuses. São manifestação de Deus. Tudo é Deus. Tudo é Deus. Então, o Raul Seixas, ele vai fazer essa música dele, colocando, quem está falando na música não é o Raul. Quem está falando na música é o Krishna. Tá? O Krishna fala. Então, ele fala assim, ele vai né, assim, às vezes você me pergunta, perguntas não vão lhe mostrar que eu sou feito da terra, do fogo, da água e do ar. Eu sou feito de tudo. Né? Você pensa em mim todo dia, mas não sabe se é bom ou ruim. Você me tem toda hora. Estou aí dentro de você. Você me tem toda hora, só que você não sabe. Então aí ele pensa, aí ele vem no eu sou. Eu sou a luz das estrelas. Eu sou a luz do luar. Eu sou. Então todo tempo é eu sou, eu sou, eu sou. Ou seja, mas ele coloca um eu sou, que eu sou tudo. Aí ele termina, eu sou o princípio, o fim e o meio. Ok? Então, isto, Raul, sacava. Você está pensando que Raul não estudou esoterismo? Raul estudou tudo. Só que ele se perdeu no caminho das drogas. Esse foi o erro que ele cometeu. Mas, no entanto, ele era um grande estudioso de esoterismo, um grande estudioso das culturas orientais. Por exemplo, quem nunca leu o Bhagavad Gita na vida, jamais vai entender essa música do Raul. Jamais. Não adianta querer ouvir, interpretar, porque não vai entender. Nem sabe o que é o Bhagavad Gita. Nem sabe a colocação do texto. Vocês estão vendo que aqui já tem o eu sou? E ele coloca muito claro na música que esse eu sou está dentro de nós. Você também pode dizer isso, eu sou. Ele tem uma outra música, ele fala, eu nasci há 10 mil anos atrás, né? Ou seja, a primeira encarnação dele na Terra. Né? Aí ele vai contar disso aí, eu nasci há 10 mil anos atrás, e não tem nada desse mundo que eu não saiba demais. É só lembrar, só acordar todas as encarnações que você passou aqui. Você passou pela Grécia, você passou pela China, você passou pela Índia, você passou... Você conhece todas as culturas e outras, não precisa fazer mais curso de língua, você começa a falar tudo, né? Ao que você acordar, você vai falar. As línguas que você vivenciou na sua personalidade anterior. Então, gente, esse é o grande poder do eu sou. O eu sou é algo que você tem que repetir todos os dias. Não importa a sua religião. Não importa se você está no culto da fraternidade branca, se você é um taoísta, se você é um budista, se você é um cristão. Jesus sempre ensinou, você é um Deus.
Volte-se para dentro que você vai conhecer Deus. Jesus não mandou você ir no templo. Jesus não mandou você rezar dentro das religiões, das igrejas. Não, ele falou assim, é para dentro. Então você tem que acreditar que você já é, ou seja, que nós somos. Isso vai fortalecer você todos os dias. Todas as vezes que você estiver angustiado, todas as vezes que você estiver deprimido por algum motivo, eleve seu pensamento, faz o exercício. Pô, para com isso, para com essa merda na cabeça. Pô, eu sou, cara. Eu sou o cara. Entendeu? Aí você fala assim, eu posso não ser Deus, mas sou filho dele. E dá na mesma, né? Você está entendendo? É aquela velha história. Entendeu? Então, eu acho que nós temos que aprender isso. A igreja católica, a igreja, comete certos erros de interpretação e coloca a seguinte situação que eu detesto. Quando ela chega e fala assim, presta bem atenção, isso é uma interpretação errônea. Quando ele fala, Jesus Cristo é o único e verdadeiro Filho de Deus. O resto é tudo filho de quem, então? Não vou falar o nome aqui porque fica feio na palestra, tá? São todos aqueles perdidos que não sabem quem que é pai e quem que é mãe. A mãe sabe, mas só quem que é o pai. Né? Você vê, isso é um ensinamento totalmente errado. Por quê? Porque ela já coloca você lá embaixo. E o próprio Jesus nunca fez isso. Jesus ensinava, você é Deus. E Jesus nunca, isso ninguém explica, né? Na Bíblia. Jesus nunca permitiu que nenhum ser humano se ajoelhasse na frente dele. Vocês sabiam disso? Ele nunca permitiu que nenhum homem se ajoelhasse na frente dele. Teve uma vez um cara que se ajoelhou na frente dele e ele sentou na frente do cara. Falou, vamos conversar. Nós somos iguais. O Buda também tem esse mesmo costume, viu? O Buda tem esse costume. Ninguém é inferior a ninguém. Ninguém é superior a ninguém. Nós temos apenas que acordar para essa realidade. Então, todas as vezes que você estiver numa depressão, numa angústia, estiver triste, volte para esse exercício, acredite em você. Você é aquilo que você pensa que você é. Se você pensar que você é um pecador, que você é um inferior, você vai ser isso. Você vai arrastar essa cruz pelo resto da sua vida. Mas se você colocar na tua mente, no teu ser, e condicionar a tua mente que você é, você realmente vai manifestar esse lado seu, esse lado poderoso. Aí, não vai acontecer, você não vai ficar doente. Porque se essa aura começa a vibrar, luz, tem doença, você não fica doente. Você morre que nem o Yogananda, morre porque vai embora. Abandona o corpo conscientemente e vai embora. Então é isso. Acho que a mensagem de hoje, a gente está mais que colocado, né? Basta que você acredite em você. Acredite nos ensinamentos desses grandes mestres de luz, né? Buda, Cristo, que todos esses mestres na história eles passam a ser esses grandes mestres da fraternidade branca, que já trabalharam nos 7 raios também, manifesto, nesse processo místico de coordenação planetária, né? De trabalho planetário. Esses grandes mestres que deixaram suas mensagens do passado, esses ensinamentos, para que nós realmente acreditemos em quem realmente nós somos e o que somos nós. Essas almas eternas, esses seres em missão na Terra de aprendizado e transformação da nossa própria consciência. Ok? Então, namastê a todos, muita paz e até um próximo encontro. Muita paz.